Quero compartilhar com vocês hoje. Hoje nós vamos estar ceando, amém? Mas eu tenho uma palavra que eu queria estar compartilhando com vocês, que Deus ministrou no meu coração. Vou falar sobre as chaves do reino, amém? Diga, chaves do reino. O reino tem chaves, amém? Jesus, ele disse que ele nos daria as chaves do reino. E quando você fala sobre chave, você fala sobre acesso, amém? As chaves dão acessos a um determinado lugar. Eu queria que você lesse, vamos ler o texto que está em Mateus capítulo 16, amém? Mateus capítulo 16, versículo 13. Em diante, ok? Pode colocar para nós? Eu vou copiar aqui, não, eu esqueci de mandar para você. Vou copiar aqui. Ok? Dezesseis, 13. Abriu? Vamos lá? E chegando Jesus a partes da Cesareia, vamos todos juntos? De Filipe, interrogou. Pode começar. Uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, dizeis que eu sou. E Simão Pedro, Respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus respondendo, disse: Bem-aventurado és tu, Simão, pai de Jonas, porque não foi carne e sangue que revelou, mas pelo Pai que está nos céus. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Amém. Ok, pode continuar. E te darei. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, ninguém esquece que ele era o Cristo. Amém? As chaves do reino. Deus, em Cristo Jesus, nos entregou chaves do reino para acessarmos a glória, para acessarmos a presença, para acessarmos todos os propósitos de Deus para a nossa vida e para a nossa geração. Amém? Nessa conversa, Jesus chega aos discípulos e eles estavam andando, evangelizando, pregando para vários lugares. E a pergunta que Jesus faz para os discípulos é: quem dizem o povo que eu sou? E eles começaram a responder: João Batista, um dos profetas, né, um pregador, tantos adjetivos que deram para Jesus. As pessoas diziam quem era Jesus. Mas aí Jesus faz uma pergunta muito pessoal para eles e diz: e quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, sempre atirado, sempre ali pronto para responder, né, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pense, apesar de todas as pessoas dizerem a respeito de Jesus, comparando ele com pessoas que eram importantes, um profeta, comparando ele com Elias, com João, o próprio Jesus disse a respeito de João: dentre os nascidos de mulheres, ninguém é maior do que João. João foi o profeta que viu o Cordeiro. João foi o profeta que profetizou e viu o Cordeiro. Todos os profetas anteriores falaram sobre Jesus, mas não viram Jesus. Tiveram entendimento e revelação, mas não viram pessoalmente. João Batista viu Jesus. João Batista é aquele que a Bíblia diz que ele era o mensageiro, aquele que anunciava a voz do Senhor, a vinda do Senhor, a voz que clama no deserto. Então, João Batista era um grande homem. Elias foi considerado um dos maiores profetas. Ele é o profeta dos profetas. E Jesus foi comparado com Elias. Mas ainda essa comparação não chegava ao nível de revelação de quem era Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você.
nós podemos olhar para Cristo e respeitarmos a pessoa de Jesus. Porque o mundo, em geral, respeita. Quem foi Jesus? Jesus foi um grande profeta, um grande mestre. Foi um homem que deixou ensinamentos poderosos. Fizeram uma pergunta para Elon Musk, né? Se ele acreditava em Jesus. Ele disse, eu acredito em Jesus. Ele foi um homem que deixou muitos ensinamentos, e os ensinamentos que ele deixou são verdades e são aplicáveis para a nossa geração. Mas aí, apertaram um pouco mais, você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu falo, calma aí, espera um pouquinho, agora a coisa já ficou em outro nível. Não é um nível de conhecimento, não é um nível de reconhecer que ele é um grande homem, agora é de recebê-lo como meu Senhor e meu Salvador. Então, as pessoas olham para Jesus e admiram os ensinamentos de Jesus. Se alguém lhe ferir um lado do seu rosto, dê o outro para também. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tudo que Jesus ensinou sobre amar ao próximo, tudo que ele viveu, que ele passou, a mensagem falada, a mensagem vivida, impactou o mundo. O mundo diz antes de Cristo e depois de Cristo. Então, a pessoa de Jesus como um homem que veio à Terra e ele era 100% homem, e ao mesmo tempo 100% Deus, o 100% homem impactou a cultura. Então as pessoas olham para Jesus e dizem, é um profeta, é Elias, é alguém que haveria de vir, um dos profetas que haveria de ressurgir. Ninguém disse, Jesus é um falastrão. Não, ele é um mercenário. Não, ele é um herege. Todos adjetivaram Jesus de maneira honrosa. Porém, Jesus disse, ok, o povo entende que eu sou isso. Mas e vocês que estão caminhando comigo, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Pedro tem essa revelação, Jesus diz, Pedro, não foi carne e nem foi sangue que te revelou. O que significa isso? Esse texto não foi carne nem foi sangue. Não foi o seu intelecto, não foi o seu conhecimento filosófico que te trouxe esse entendimento. Não foi o quanto você estudou na universidade. Não é o seu QI que te deu a capacidade de me comparar com alguém como você comparou, mas foi o próprio Espírito de Deus que revelou a você quem eu sou. Nós não entenderemos quem é Jesus se ele não for revelado ao nosso espírito. Nós teremos na nossa cabeça o Jesus bom, o Jesus da imagem que nós vemos, o Jesus que fez muitas coisas boas, que andou com os pobres, o Jesus que esteve com as prostitutas, o Jesus que aceitou aqueles que eram desprezados. Teremos ele apenas como um bom homem, mas não como o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador. Porque os profetas não podiam salvar. Os profetas não poderiam fazer muita coisa. Eles eram mensageiros. Mensageiros de uma mensagem. Cristo é ao centro da mensagem, amém? Então, quando ele teve a revelação sobre quem era Jesus, ele entendeu quem era Jesus. Jesus diz, não foi carne nem sangue. Não foi seu intelecto que te revelou quem eu sou. Mas o Pai que está no céu te revelou quem eu sou. E eu te digo, porque você teve a revelação de quem eu sou, eu vou revelar para você quem você é. E Jesus diz, pois eu te digo, tu és Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha, nós falamos muito sobre autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Eu preciso entender quem eu sou. Mas eu não posso me conhecer sem antes conhecer aquele que me formou. Então, o conhecimento que foi dado a Pedro por revelação do Espírito Santo ao seu espírito lhe deu acesso a um outro nível de conhecimento. Jesus diz, eu vou dizer quem você é. Você disse quem eu sou, agora eu vou dizer quem você é. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, quando eu entendo quem é Cristo, Cristo revela a minha verdadeira identidade. Quem eu sou nele, quem ele é em mim.
Porque eu estou nele e ele está em mim. Eu nele e ele em mim nos tornamos uma só pessoa. Então nós somos um só com Cristo. Paulo usa o casamento para falar sobre o relacionamento do homem com Deus. Paulo diz assim, ó, a partir do momento que um homem e uma mulher eles se casam, eles se tornam uma só carne, inseparável. É por isso que todo nível de separação, às vezes, necessário por causa de uma quebra de princípio, amém? Mas traz muito desgaste, porque é uma só carne que vai ter que se separar. É como você pegar duas folhas de papel e você colar elas, e depois dizer, não, vamos descolar elas agora? Você pode descolar? Pode, mas você vai perceber que vai ficar um pedaço de uma folha na outra e da outra na outra folha. Porque é uma agressão a um princípio. Então, Paulo está falando, assim também a igreja, a noiva de Cristo unida com ele, se torna um com ele. Então, Pedro entendeu pela revelação do Espírito quem era Jesus. E à medida que ele entendeu quem era Jesus, não o Jesus da história, não o Jesus que as pessoas diziam que eram, mas o Jesus que ele conheceu pessoalmente, pela sua experiência, Jesus também disse, pois eu vou dizer quem você é. Então, se você quer se conhecer, conheça Deus. Conheça quem te criou, conheça quem te formou, porque aí está a chave do autoconhecimento. A chave do autoconhecimento não está em você olhar para você mesmo. A chave do autoconhecimento está em você olhar para ele, porque ele espelha quem você é. Quando eu quero me observar, tem como você olhar para você mesmo? Tem. Tem como eu olhar para mim mesmo e dizer assim, não, eu estou olhando para mim mesmo. Como que eu faço para olhar para mim mesmo? Eu vou à frente de um espelho. E o espelho reflete quem eu sou. Quando eu chego diante de Cristo, ele reflete quem eu sou nele. Então eu passo a ter a imagem correta de quem eu sou. Porque eu estou olhando para ele e ele está refletindo a imagem de quem eu sou nele e de quem ele é em mim. Porque eu sou um com ele e ele é um comigo. Por isso que a Bíblia, as pessoas não sabiam, eles estavam dando um nome pejorativo para os do caminho, porque antes de sermos reconhecidos como cristãos, as pessoas que seguiam a doutrina de Cristo eram chamadas as pessoas do caminho, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então essa mensagem ficou muito gravada na mente das pessoas, então todos os seguidores de Cristo eram chamados aqueles do caminho, não eram cristãos, cristão veio depois. E Antioquia foi a primeira vez que os seguidores de Cristo foram chamados de cristão. Significa cristão? Cristão é uma palavra que volta para chamar uma pessoa de o pequeno Cristo. É igual, nós usamos hoje o júnior, né? É o fulano que é um nome igual, parecido com. Ou seja, cristãos era um pequeno Cristo. Eles olhavam, você parece com Jesus, você fala igual a Jesus. Pedro, quando após ter negado Jesus por 3 vezes, no processo de negar 3 vezes, ele estava à beira de uma fogueira, e uma mulher chegou e disse assim, você é um deles? Ele, não, que isso? Sou não. Jesus havia dito para Pedro, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro disse, de jeito nenhum eu te negarei. Todo mundo aqui pode negar, mas eu não vou negar o Senhor. O que aconteceu? Nenhuma das vezes que Pedro ia negar Jesus, ele estava ali ao redor do fogo e a mulher disse, mas você é um deles, você fala igual a eles, você se veste igual a eles, ou seja, você parece com ele, mesmo querendo disfarçar que não era parecido, que não pertencia, parecia. Porque se você começa a andar com uma pessoa, você começa a parecer com essa pessoa. Você começa a falar as gírias que essa pessoa fala. Você começa a ter palavras que são palavras muito corriqueiras na vida dessa pessoa, você começa a falar também. Você começa a se psicoadaptar ao ambiente que você está. E a sua mente modela seu comportamento. Então Pedro, por mais que quisesse disfarçar, já estava tão gravado nele a maneira de vestir, a maneira de falar, de se comportar, semelhante a Jesus, que eles disseram, você é um deles. Ele disse, não, que isso, mulher? Eu não ando com esse tipo de pessoas. Eu sou uma pessoa equilibrada.
Então, mesmo querendo disfarçar. Então, pequenos cristos, né? Foram chamados os seguidores de Jesus. E aí passou a ser chamado de cristãos. Amém? Na semelhança. Então, se eu quero conhecer-me, eu preciso conhecer aquele que me fez, que me formou. Porque ele vai trazer o conhecimento correto de quem é você. Não é um conhecimento deturpado nem acima e nem abaixo de quem você é. Então, Pedro reconheceu quem era Cristo, e Cristo disse para ele quem ele era. Amém? E aí o Senhor continua: eu te lhe darei, e também eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Lhe darei as chaves do reino dos céus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus conversa com os discípulos, ele disse: eu não vou dar para vocês a chave agora. Ele disse: eu darei a chave do reino dos céus. Eu darei. No futuro, não agora. Enquanto Jesus estava aqui entre nós, ele agiu a uma maneira em que os seus discípulos eram totalmente dependentes dele, precisavam estar com ele, não podiam fazer muitas coisas, tinham uma limitação. Mas Jesus disse: vai chegar a hora que eu irei para o Pai, é necessário que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito de Deus não poderá vir para habitar em vocês, enquanto eu estiver aqui. Então Jesus disse: eu vou dar as chaves para vocês no futuro. Que chaves são essas? Qual é a chave? O que o homem perdeu? Voltamos para Gênesis capítulos 1, 1, 2, 3, onde fala sobre a criação, fala sobre a queda do homem. E quando nós voltamos para Gênesis, nós vemos que o homem havia recebido a autoridade de Deus para governar sobre a terra. Deus deu autoridade para ele e disse: olha, vocês frutifiquem, vocês multipliquem e vocês governem sobre toda a terra. Nada poderá resistir vocês. Vocês terão comando sobre as aves dos céus, sobre os animais do mar, sobre toda a espécie da terra, toda a fauna, tudo que foi criado, os tipos de alimentos estarão à disposição de vocês, vocês terão controle total sobre isso. O homem, só uma coisa, o homem recebeu restrição. Deus diz: vou colocar uma árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim. De todas as árvores vocês podem comer à vontade, não há limite. Porém, desta árvore vocês não toquem nela, porque o dia que vocês comerem do fruto dela, certamente vocês morrerão. O que acontece? Não sei se ficou 10 dias, 5 dias, 1 ano, 5 anos, na Bíblia não diz quanto tempo aquela árvore ficou ali sem ser tocada. Mas Eva, sendo tentado pela serpente, a mais sagaz de todos os animais, influenciada por Satanás, foi enganada. E quando ela pegou aquele fruto e comeu, e depois deu para Adão comer, eles quebraram o mandamento do Senhor, a ordem do Senhor, e desobedeceram. E o que aconteceu? Eles perderam a posição e o lugar que Deus havia dado para eles. Porque essa desobediência não só traria a morte física, mas também a perda de autoridade. A partir daquele momento, um caos foi gerado. Até aquele momento não havia morte. Até aquele momento tudo funcionava corretamente. A partir do momento que o homem quebrou a aliança, o mandamento do Senhor, tudo entrou em desordem. Por isso que a Bíblia diz que a natureza aguarda com gemidos a redenção dos filhos de Deus. Porque a solução da natureza para a natureza está na redenção do homem. Porque o homem que ganhou autoridade sobre quem destrói a natureza? Quem traz todo o prejuízo que nós vemos nos nossos dias de hoje?
o homem. O homem recebeu autoridade para cuidar, para zelar, para administrar. E quando ele caiu, houve um distúrbio, houve uma corrupção no sistema. O que aconteceu? A natureza geme. Ela sofre por causa da corrupção do gênero humano. Então a natureza está esperando que o homem seja totalmente redimido para que ela também seja redimida. Porque ela foi colocada debaixo da autoridade. Então, quando o homem perdeu, então, pecou, ele perdeu essa autoridade, ele perdeu chaves que ele tinha, que Deus havia entregado. E essas chaves foram parar na mão de quem? De Satanás. O diabo passou a ter autoridade. Quando, Mateus capítulo 4, Jesus vai para o deserto para ser tentado, jejuar 40 dias e 40 noites. Uma das coisas que Satanás, quando ele faz as propostas para Jesus, ele diz assim, olha, tudo me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Quem entregou para ele? O homem. Quando? No Éden. Então, desde o Éden até o dia de Cristo, Satanás tinha as chaves. Satanás tinha a legalidade. Satanás tinha domínio, porque lhe foi entregue. Naquele momento, a partir do momento em que Jesus vem e ele vai para a cruz, e ele paga o preço do pecado do homem, ele recupera essa legalidade. E aí a Bíblia nos fala que Jesus, ao ser morto, crucificado, sepultado, ele desce às regiões mais profundas do Hades, do inferno. E o que ele vai fazer no inferno? Vocês vão se assustar. O que Jesus foi fazer no inferno? Foi pegar chaves. Acha esse texto para nós aí, Leandro, né? Jesus foi no inferno fazer o quê? Pegar chaves. E a Bíblia diz que ele pegou a chave da morte e do inferno. Quem tinha essa chave? Se ele foi ao inferno pegar essas chaves estavam na mão de quem? Do diabo. Então Jesus desceu ao inferno através da sua morte, ele foi lá, ele não pôde ficar lá, porque todo aquele que morre em pecado desce ao inferno e não tem autoridade para sair de lá. Então Jesus morre, desce ao inferno, ele recebe o pecado do mundo, mas não o seu pecado pessoal. Ele recebe como ele foi o sacrifício pelo pecado. Ele desce, mas não tinha pecado, o diabo não pôde detê-lo no inferno. Então ele vai lá com toda a autoridade e toma da mão do diabo a chave do inferno e da morte. E o que vive foi morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Amém. Tenho as chaves da morte e do inferno. Então Jesus desce para pegar chaves. E Jesus disse, eu vou dar essas chaves. Por que Jesus não podia dar a chave ainda naquele momento? Porque ele não havia ainda sido crucificado. Então ele diz, eu estou prometendo para vocês, vocês tiveram revelação de quem eu sou. Deixa eu dizer uma coisa, só pode pegar a chave quem entendeu quem é Jesus. Você não tem acesso à chave sem ter entendimento de quem é Jesus na sua vida. Por isso que nós falamos a importância do novo nascimento, querido. Não é de conhecer Jesus culturalmente, não é conhecer o cristianismo como uma cultura. Nós somos brasileiros, naturalmente todo mundo vai perguntar, quem é você? Eu sou cristão porque eu nasci no Brasil. Não é uma religião cultural. Eu tenho falado aqui para vocês a diferença entre conversão e adesão. Deus não está procurando pessoas que aderem a uma igreja, mas pessoas que convertem o seu coração convertido. Há uma diferença gigantesca entre aderir e se converter. A conversão é do coração. A adesão pode ser por uma questão cultural, pode ser por uma questão até familiar. A minha família vai, eu também tenho que ir. Não, conversão é algo sobrenatural. Você não sabe o poder que é liberado dos céus contra o inferno para que você se converta. Não é você decidir porque, eu estou pensando aqui entre A e B, eu acho que eu vou escolher aqui. Não é uma escolha tão simples assim. É uma guerra. É o inferno inteiro querendo segurar a tua alma. Anjos e demônios guerreando. Se você acha que a guerra de hoje, com toda a tecnologia e sofisticação, é forte, se Deus abrisse os nossos olhos para ver como que é a guerra espiritual, a gente ia ficar muito assustado.
São anjos e demônios guerreando. Por isso Jesus disse, olha, pela revelação que lhe foi dada, eu vou dizer uma coisa, tu és Pedro, e sobre esta pedra, não Pedro, esta pedra, Jesus está falando sobre ele, a rocha angular, o fundamento, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Porta tem o quê? Fechadura precisa de? Para ser? E Jesus diz, pela revelação que vocês estão tendo, eu vou dar as chaves do reino do céu. E vou dizer uma coisa, tem portas do inferno que não vão resistir vocês, porque não vai ser uma questão de vocês arrombarem, vocês vão ter chaves para abrir essas portas, amém? Elas estavam fechadas com encarcerados, com prisioneiros, com pessoas presas lá. Mas na medida que vocês forem caminhando, evangelizando, a chave está na mão de vocês e vocês vão poder abrir essas portas e elas não vão prevalecer e vocês vão poder saquear o inferno, amém? Então a promessa de Deus, a promessa de Jesus para os seus discípulos é, à medida do entendimento e o conhecimento e revelação que vocês têm, vocês vão avançando, vocês vão recebendo chaves e essas chaves vocês vão fazendo um saque no inferno. Portas não prevalecerão. Jesus não vai arrombar a porta. Jesus disse, o ladrão é que arromba a porta. Você não chega na sua casa e mete o pé na sua porta e entra. Não é inteligente, você tem a chave. E aí você coloca a chave, você gira a chave e você abre a porta. E você entra e você sai. Você entra e você sai. Então ele diz, eu tenho chaves. Tenho chaves e eu entrego essas chaves para vocês. E Jesus disse, eu darei. Vai chegar um momento que vocês vão tomar essas chaves para abrir portas e fechar portas. E diga uma coisa. Todos nós temos chaves, amém? Amém. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. O Senhor Jesus disse à igreja, diz assim, eis que estou à porta e bato. Mais uma vez ele está à porta batendo. Eu pergunto, ele com toda a autoridade, sendo o dono de todas as coisas que há nos céus e na terra, ele precisaria bater a porta? Ele não poderia entrar? Essa é uma pergunta. Se Deus pode todas as coisas, por que ele não faz isso? Por que ele não faz aquilo? Deus não poderia simplesmente dizer assim, decidi, hoje acordei decidido, fiz uma reunião aqui com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, chamei alguns anjos poderosos aqui, vamos mudar a terra. Mas como assim? Os maus vão ficar bons. Todo mundo agora vai ficar gente boa. Não vai ter mais crime, não vai ter mais problema, não vai ter mais doença, não vai ter mais nada. Tudo, vamos resolver. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer todas as coisas. Você assistir aquele filme Todo-Poderoso, ele é meio comédia, mas ele traz algumas lições importantes, né? Quando um homem tenta ser Deus, o caos que ele causa. A disfunção que ele causa. E aí Deus poderia fazer? Sim e não. Porque tem uma coisa que Deus não viola, a sua própria palavra. E a decisão do coração do homem. Jesus diz que estou e bato. Por quê? Porque tem chaves que Deus nos deu e ele não guardou a cópia. Se ele tivesse a cópia, eu dei a chave para você, mas eu tenho uma cópia aqui. Eu abro por fora, se você não quer abrir, eu abro. Ele bate. Quem está dentro é que tem a chave para abrir. Por isso ele diz, se ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, você tem chave do teu coração para abrir. E quando a gente abre, quando a gente ouve, se você não estiver ouvindo, alguém pode chegar na sua casa e apertar a campainha, bater na porta, mas se você está de repente com fone de ouvido, está lá ouvindo uma música, está distraído, você não vai ouvir a voz daquele que está te chamando. Ei, estou à porta, estou batendo, quero entrar, quero ter um relacionamento com você, quero conversar com você. Então, as distrações que nós temos no nosso dia a dia
nos roubam de ouvir a voz e atender o chamado de Deus e abrir a porta. Jesus disse, se você ouvir, só abre a porta quem ouve. Quando nós ouvimos a Deus, quando nós ouvimos Jesus falando conosco, ele diz, eu estou à porta do teu coração. E você fala, Senhor, mas o Senhor não fala comigo. Eu falo, mas você não ouve. Domingo após domingo eu falo com você. Eu falo com você no carro. Eu falo com você através de uma canção. Eu falo com você através de uma conversa. Mas você não está me ouvindo. Ele não pode entrar se você não ouvir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita coisa na sua vida que não vai depender de Deus fazer, vai depender de você decidir. Amém? São giradas de chave na sua vida que Deus já decidiu, mas você precisa decidir. Se você ouvir a voz dele, ele vai entrar e vai cear com você. Amém? Glória a Deus. Chaves do reino. Quais são essas chaves que Jesus disse que daria? Primeira chave. Vamos falar aqui, começar aqui. Primeira chave, a autoridade do reino. A autoridade é uma chave poderosa. Autoridade, diga comigo, diga autoridade. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Lucas 10, 19 diz assim, e eis aí, vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Então, uma chave que o Senhor veio restaurar para nós é a autoridade perdida no Éden. Autoridade é dizer, você está autorizado para fazer o que foi chamado para fazer. Todos nós aqui nascemos com uma chamada. Não existe ninguém aqui que não tenha algo determinado para a tua vida. Deus não te criou e depois vou correr atrás para ver o que a gente faz com esse sujeito, porque não sabemos o que fazer com ele. Deus te formou, colocou dons de você. Te deu uma personalidade, temperamento. Tudo que você tem, contribuir para cumprir a chamada que Deus te deu. E somos diferentes porque somos corpo, amém? Você olhando para o corpo, você entende isso. Nem todo mundo é nariz, nem todo mundo é boca, nem todo mundo é orelha, nem todo mundo é olho. Cada um tem a sua função e o seu lugar específico nesse corpo. E a igreja é chamada de corpo de Jesus. Ele é o cabeça, mas a igreja é o corpo. Então, cada um de nós nasceu destinado para alguma coisa. Mesmo sendo chamado, sendo escolhido, tendo uma chamada, tendo dons, para exercer essa chamada, Jesus diz, vocês precisam de uma chave do reino, que é a autoridade para fazer. E a autoridade lhe é delegada, a autoridade lhe é dada. Quando você está em um cargo do governo, quando você ocupa uma posição de embaixador, o embaixador do Brasil aqui no Japão, ele pode falar em nome do Brasil, porque ele foi dado a autoridade como embaixador. Tudo que ele fizer no Japão vai refletir no relacionamento do Japão com o Brasil, porque ele representa. Um policial, quando ele está em serviço, ele tem a autoridade, a legalidade para usar uma arma, e se precisar usar aquela arma, ele pode usar aquela arma. Ele pode parar uma pessoa e dizer, me passe seus documentos. Ele, ao ver alguma anormalidade, ele pode ir lá e autuar. Por quê? Porque ele recebeu autoridade para isso. A autoridade dada a ele dá autorização para ele fazer isso. Agora, se eu, como cidadão comum, de repente, dá na doida de chegar aí no meio da rua, por favor, só pode parar, só pode me passar os documentos? Cara, mas como assim? Que negócio é esse? Ah, não, quero ver seus documentos. O senhor tá... Rapaz, vai cuidar da tua vida? Entendeu? Você não vai falar isso com o policial. Vai cuidar da tua vida, ele começa a cuidar da tua e da tua família também, entendeu? Né?
Porque ele tem autoridade para fazer aquilo. Então, a autoridade dada te dá autorização para fazer. Então, Jesus diz, o homem perdeu a autoridade para fazer aquilo que ele veio para fazer. O que ele veio fazer? Governar sobre a terra. Perdeu a autoridade para governar. Só governa quem recebe a autoridade. E aí Jesus diz, eu vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada vos causará dano. Porque a autoridade, ela blinda você. Ela te blinda. Sabe por quê? Primeiro, quando você é autorizado, quem autorizou você responde por você. Se eu recebo uma ordem que me foi dada e me foi imposta a autoridade para cumprir aquela ordem, eu cumpro aquela ordem. Mas quem terá que me cobrir será quem deu a ordem. Então, por isso que Jesus disse, vocês vão pisar serpentes e escorpiões, porque eu dei autoridade. E o inimigo não terá poder sobre você, porque eu te dei autoridade. Então, você não está indo em teu nome, você está indo em meu nome. Você está me representando. Amém, queridos? Sabe o que faz isso? Isso nos dá segurança para fazer o que Deus nos chamou. Você não está pregando por você mesmo. Você está entendendo que você recebeu essa autoridade para fazer isso, amém? E essa é uma chave do reino que o Senhor veio restituir na vida da igreja e na minha vida e na sua vida. Segunda chave, a mensagem do reino. A autoridade do reino e a mensagem do reino, ela é poderosa. Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes dizendo, Mateus 28, 18, 20. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A mensagem do reino é a chave restaurada e devolvida. Agora, não especificamente a um grupo de pessoas, mas a todos os seguidores de Cristo. Todo aquele que nasceu de novo é um mensageiro. Ele recebe autoridade para levar a mensagem. Por isso Jesus disse, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E então, a partir daí, desse momento, vocês vão ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Porque mensageiro sem autoridade, a mensagem não tem impacto. O mensageiro precisa ter autoridade, autorização. Em nome de quem eu estou falando? A quem você está representando? Eu estou falando em nome de Jesus. Estou representando o reino dos céus. Eu sou embaixador do reino dos céus. A mensagem do reino. É a mensagem do reino que quebra as cadeias, amém? É a fé gerada pelo ouvir e ouvir pela palavra. Ou seja, quando você se torna um mensageiro, você se torna um instrumento de Deus a falar ao coração das pessoas, aos ouvidos das pessoas, e aquela mensagem vai gerar fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, amém? 1 João 5 diz, e esta é a mensagem que dele ouvimos e que vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. O que eles ouviram? Uma mensagem. E o que eles anunciam? Uma mensagem. Final de ano, tem muita mensagem, tem ou não tem? Mensagem de final de ano. Mensagem de começo de ano. Por que você acha que a mensagem é tão importante? Porque a mensagem traz luz em meio às trevas. Porque a mensagem direciona as pessoas. Por isso, João disse, a mensagem que anunciamos, de que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Não é uma mensagem de trevas,
Não é uma mensagem de destruição, é uma mensagem de clareza, é uma mensagem que traz luz, é uma mensagem que direciona. Então, essa é a chave restaurada. A chave restaurada, onde os mensageiros são enviados para levar as boas novas do reino. O que é evangelho? A gente diz hoje se pergunta, fazendo uma entrevista sobre que religião você pertence, que você segue. E as pessoas dizem, eu sou evangélico. O que é evangélico? Seguidor do O que é evangelho no grego? Boa notícia. Coisas boas. Traduzindo da maneira mais simples, evangelho significa do grego coisa boa. Eita, tem uma coisa boa para te falar. Evangelho. Então é um mensageiro de coisas boas. Qual que é a chave que nós precisamos para girar e transformar a nossa vida e a vida das pessoas? Coisa boa. Eu preciso de coisa boa na minha vida, irmão. Chega de coisa ruim. Eu preciso tirar as coisas ruins. Eu preciso eliminar as coisas ruins da minha vida. E só sai coisa ruim quando entra coisa boa, amém? Diga a mensagem do Evangelho. Romanos 10:15 diz, como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha para você ver. Como invocarão aqueles que não creram? E como os vão crer se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Paulo está falando aqui, as pessoas não estão se convertendo, as pessoas não estão entendendo quem elas são, quem é Deus, o futuro delas, a eternidade, porque não há mensagem. Não há mensageiro. Você sabe o caos terrível num lugar onde não tem mensagem? A terra não tinha mensagem do Evangelho. O Evangelho vem se contrapor a todo nível de religiosidade que prende e encarcera a nossa vida. A religião no latim significa religare. Religare significa uma ponte entre o homem e Deus. Toda vez que você fala religião, o que significa religião? Religare. Religar. Construir uma ponte. A religião entrou para preencher uma brecha que não estava preenchida. Só que a religião não pode ser ponte entre o homem e Deus. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a ponte, eu sou a porta. Eu não sou um dos caminhos, eu sou o único caminho. A única pessoa que nos conecta com Deus é Cristo, não é a religião. Se você for evangélico como religioso, você não se conecta com Deus. Amém? Não é vir à igreja que te conecta com Deus, mas é Cristo que te conecta com Deus. A mensagem é sobre Ele, amém? O Evangelho fala de Cristo, Ele é a pessoa central. E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos os pés daqueles que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres novas e de boas coisas. Então Deus está dizendo, olha, tem uma chave que vai ser devolvida. É a mensagem do reino. E a mensagem precisa de mensageiros. Deus te diga uma coisa para você. Aonde você está plantado, no seu trabalho, na sua família, onde você estiver, você é um mensageiro dessas boas notícias. Falar coisas boas no lugar onde você está. Abrir a boca para proclamar as coisas de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. É muito fácil você falar de Jesus, falar das coisas de Deus sem ser religioso. É muito fácil você falar das coisas de Deus sem você precisar ficar citando um monte de versículo que a pessoa não sabe e não conhece versículo bíblico. Não adianta você querer abrir lá no Velho Testamento e dizer para ela um monte de versículo. Fale das coisas boas de Deus que Deus tem feito na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa, em muito momento o mensageiro se torna uma boa mensagem para as pessoas. O apóstolo Paulo diz que nós somos como cartas escritas. Nós somos cartas escritas.
Ou seja, você se torna a mensagem que você quer passar. Em algumas vezes as pessoas vão ouvir pouco de você e vão ver mais em você. E quanto mais elas veem você, mais dispostas elas estarão a ouvir o que você tem para dizer para ela. Então não seja apenas um mensageiro, torne-se a carta escrita de Jesus no trabalho. Torne-se a carta escrita de Jesus na sua casa. Torne-se a mensagem escrita, amém? Porque a mensagem central está gravada na tua vida, no teu coração, e você vai refletir ela, amém? Então as pessoas precisam de mensageiro, diga eis-me aqui, Senhor. Seja esse mensageiro, irmão. Seja esse mensageiro de boas novas. Mateus 3, 2 e 3 diz assim: e dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Porque este é anunciado pelos profetas Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. A mensagem, ela é chave, porque sem mensagem não tem arrependimento. Não tem arrependimento. E aí você vai entender, não é falar. Eu posso falar 1 hora e eu não ter uma mensagem para você. Porque a verdadeira mensagem do Evangelho leva o homem a um ponto de decisão. Querido, tudo que você vai fazer, vai falar, você vai dar uma palestra, tem um ponto de decisão. Certo? Sim ou não? Você não vai ouvir uma coisa e vai ficar jogada no espaço. O que eu faço com isso que eu ouvi? A mensagem tem um ponto de decisão. E o ponto de decisão é arrependimento. Jesus saiu pregando. E ele diz, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A mensagem foi a chave para que aquelas pessoas se arrependessem. Dizendo, você precisa se arrepender dos seus pecados. Por quê? A palavra nos diz sobre a entrada, quem vai entrar no reino, quem não vai entrar no reino. 1 Coríntios 6, 9 e 11 diz assim: acaso não sabeis que o injusto não herdará o reino de Deus? Não vos enganei, nem os fornicários. O que é fornicários? Fornicação, sexo antes do casamento. Nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns, mas fostes lavados, fostes santificado, mas foste justificado em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo está dizendo, a mensagem ministrada dizia, não herdarão o reino dos céus. Tais pessoas que assim vivem e tais práticas cometem. E aí ele diz, muitos de vocês que estão aqui hoje se arrependeram por causa da mensagem que ouviram. E em algum tempo fostes vós fornicários, fostes vós devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. O que levou essas pessoas a mudarem de conduta? A mensagem que ouviram. O ladrão não vai deixar de ser ladrão se ele não souber que roubar é pecado e conduzirá ele ao inferno. O adúltero não vai deixar de adúltero se não souber que adultério é uma quebra de princípio que levará ele para o inferno. O maldizente, o que fala mal, o que calunia, não vai saber que ser maldizente conduzirá ao inferno se não for a mensagem. A mensagem do Evangelho é uma boa coisa. Por que é uma boa coisa? Porque ela te livra dos laços das suas práticas. E quando a gente fala de coisa boa, irmão, a coisa boa que nós interpretamos como coisa ruim. Por exemplo, uma chamada de atenção é bom? Alguém te diz, dá uma bronca em você, você gosta? Por mais que você tenha entendimento, sobe o sangue, né? Dá aquela esquentadinha na orelha assim, aí você fica assim,
Se você tiver entendimento, sabendo, você controla, você domina, mas não vai dizer que você fica frio. Ai, estou apático, nada aconteceu. Sim, se você for um pouquinho mais claro, você fica vermelho. Se você for moreno, você fica roxo, né? Por quê? Porque coisa boa gera muitas vezes em nós um sentimento não muito agradável. Mas é uma coisa boa levar uma correção. Você só está aqui hoje. Muitos de vocês não se perderam na vida porque foram corrigidos. É ou não é? Mas no momento que você recebeu a correção, você não achou boa. Você disse, meu pai não me entende, a minha mãe não me entende, essa geração de velho não entende os jovens, né? Aí depois, um ano depois, é você que está falando e a tua filha está dizendo para você, essa geração de velho, né? Irmão, quem é velho já foi novo, quem é novo vai ser velho, entendendo? Ou seja, as coisas só se repetem. Você diz para sua mãe, a sua filha diz para você, depois a tua neta vai dizer para tua filha a mesma coisa. Mas a correção é uma coisa boa. E o evangelho traz consolo e correção. Ele tanto te consola como te corrige. Amém? Terceira chave. O nome do rei. O nome do rei é a chave poderosa. O reino tem um rei. O reino tem chaves. O reino, primeira chave, autoridade. Segunda chave, a mensagem do reino. Terceira chave, o nome do rei. De quem é o reino? Quem é o rei? E você vai dizer, Jesus é o rei desse reino. E essa chave é poderosíssima. Todas as outras dependem dela. Porque o reino tem um rei, e o rei tem nome. Atos 4:12 está escrito, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Que nome é esse? O nome de Jesus. Então o nome do rei é restaurado na boca daqueles que se alianciam com ele. Há uma situação interessante no Novo Testamento, onde um certo grupo, alguns filhos de Cefa, eram judeus, mas não convertidos a Cristo. E eles começaram a pregar a mesma coisa que os discípulos estavam pregando. E um dia, houve um jovem que ficou endemoniado, e aí eles, ouvindo o que os discípulos de Jesus faziam, eles foram lá, com toda a ousadia natural, dizendo, nós vamos expulsar esse demônio. Não são só os discípulos de Jesus, não. Nós também podemos fazer. Chegaram lá e foram expulsar o demônio. E começaram a dizer, em nome de Jesus, em nome de Paulo, em nome de Pedro. E a Bíblia diz que eles levaram uma surra, saíram da casa do jovem sem roupa. O demônio foi tão... O ataque foi tão grande que aqueles homens perderam as suas túnicas e saíram envergonhados. E aí o demônio dizia, eu conheço quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Pedro, mas e vocês, quem são? O nome certo na boca errada. Então a chave que Jesus recupera para nós não é dizermos em nome de Jesus, é ungir a nossa boca, é autorizar a nossa boca para proclamar o nome dele. Então não é o que você fala, é se você está autorizado para falar o que fala. É se o nome de Jesus na sua boca não é apenas um nome, mas um nome, ou se é o nome. Então aqueles jovens, rapazes, entenderam que não era só falar em nome de Jesus, era ter a boca autorizada para falar o nome que é sobre todo nome. Então o nome de Jesus é uma chave, amém? É um código que abre portas e fecha portas. João 14:13. 14 diz assim, em tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Em nome de quem? Em nome de quem você ora? Em nome de quem você pede? É a chave. É a chave.
Filipenses 2, 10 e 11 diz assim: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ao nome de quem todo joelho vai se dobrar? Jesus. Putin vai ter que se dobrar a Jesus. O atual presidente dos Estados Unidos, Biden, vai ter que se dobrar diante de Jesus. O presidente que vai assumir nos Estados Unidos vai ter, como é que é o nome dele, meu Deus? Esqueci. Trump, olha, como é que eu esqueci o nome do Trump? O Trump vai ter que se dobrar. O imperador, atual imperador, os que passaram vão ter que se dobrar. Homens e mulheres, não importa a posição, vão ter que se dobrar. Por que eles vão ter que se dobrar? Por causa do nome. A Bíblia é bem clara, ao nome de Jesus. O nome, meu irmão, é muito importante. Quando Deus quer mudar a vida de uma pessoa no mundo espiritual, sabe o que ela muda? O nome. Quando Deus quis mudar a vida de Jacó, ele diz: você não se chamará mais Jacó, mas tu passarás a ser chamado Israel, príncipe de Deus. Porque esse nome que foi dado não condiz com aquilo que eu tenho para fazer para você. Jacó é trapaceador. Jacó significa aquele que pega pelo pé e puxa. Porque foi assim que deram o nome para ele. O irmão dele estava para nascer, né? E ele segurou no pezinho do irmão dele. E a parteira disse: esse menino está segurando no pé do irmão, são gêmeos, mas o outro é o primogênito, ele está segurando. Aí disseram: trapaceiro, queria passar na frente. E foi o nome que deram para ele, irmão. Você já imaginou você ter um nome desse? Jacó. Seu trapaceiro, seu enganador, astuto. E Deus diz: não condiz esse nome com o que eu tenho para a tua vida. Tu não chamarás mais Jacó, mas Israel, príncipe de Deus. Por isso o nome é tão poderoso. O nome de uma pessoa citada em um ambiente muda todo o ambiente, irmão. Você chega num lugar, não está liberando nada, ninguém quer fazer nada, de repente você usa um nome que tem autoridades. Ó, vamos aqui em nome do Senhor tal, tal. Todo mundo já corre, agita. Não, vamos. O que você quer? Já libera na hora. O nome tem poder para abrir porta. E a Bíblia diz que o nome de Jesus todo joelho se dobrará. Para encerrarmos, Colossenses 2, 3. Eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e eles sejam unidos em amor e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Esse segredo é Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Aleluia! Cristo é essa chave. O nome de Jesus é a chave que abre os tesouros do céu, escondidos em Cristo Jesus e são liberados para todos nós termos acessos, amém? Então hoje eu quero que você saia daqui hoje, na disposição de dizer: Deus, eu recebo, eu tomo essas chaves do reino na minha vida, amém? A autoridade de Deus. Quando você estiver enfrentando um problema na sua casa, você pode pedir para o pastor orar, mas você tem que entender, você pode orar. Você não vai precisar de ter alguém, um homem como uma ponte entre você e Deus. Cristo é a sua ponte. Irmão, eu estou aqui para apenas ensinar você. Eu não estou aqui para substituir Jesus na tua vida. Não foi eu que morri na cruz do Calvário por você. Foi Jesus. Não foi eu que te redimi, foi Jesus. A mensagem que eu falo só tem efeito se for a mensagem que passa por mim, a mensagem de Cristo. Passando por mim e chegando à sua vida. Então, Jesus, está passando por um problema? Ore. Está por um problema? Jejue. Está passando por uma dificuldade? Busque a Deus, porque Ele vai te ouvir. Use o nome dEle. Use a autoridade dEle. A mensagem está na tua boca. Você é aquele que anuncia coisas boas. Formosos são os seus pés. Comece a proclamar isso onde você estiver, amém? Comece a trazer boas novas. Não espere, eu vou chamar o meu líder para vir aqui falar para você. Ei, você está fazendo o que na frente dessa pessoa? Eu acho interessante, muito bom a gente ter essa questão de autoridade e liderança sobre a nossa vida que nos protege, nos ajuda. Mas a partir do momento que você começar a usar autoridade e liderança, pastor, como uma muleta, não é bom. Não é bom. Porque às vezes eu estou na minha casa, está acontecendo um negócio, não vou chamar o pastor e a pastora para orar aqui.
Amém, se precisar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você é esse homem, essa mulher de Deus. É ou não é? É ou não é? Você é. Você pode orar e dizer, Satanás, em nome de Jesus, toda a rua você está querendo fazer na minha casa, você não vai fazer mais. Porque ele foi dado essa autoridade, amém? Porque senão nós estamos vivendo na velha aliança, onde a gente sempre precisa de alguém estar ali intercedendo por nós o tempo todo. E não é que Deus não levanta intercessores, mas você precisa entender que Jesus veio restituir a aliança, as chaves do reino na tua vida, amém? Não é para Pedro, é para você, é para mim, é para a sua igreja. Vamos ficar em pé?